Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Nós vamos, na primeira parte dessa aula, corrigir as questões que vocês fizeram nos formulários. Então, a habilidade é compreender o significado de razão entre duas grandezas. O primeiro exercício é a história de um teatro, né? Que tem reservas de cadeira. Então é o seguinte, está pedindo a razão entre as cadeiras ocupadas e as desocupadas. Eu tenho no total de 70 cadeiras. 17, que são as pretinhas, estão ocupadas. Qual que é a razão? 17/70, a última alternativa. Tá ok? Na segunda pergunta, eu tenho um total de 102 funcionários na empresa e eu quero saber qual que é a razão do gênero masculino. Então, eu tenho os funcionários do gênero masculino, que são 60. Então, eu faço a divisão 60 por 102. E aí, eu simplifico, eu posso simplificar e também dividir o numerador pelo denominador, que é a resposta que vai dar aí, né? Vai dar uma resposta igual aproximadamente 0,49. 49 centésimos, tá ok? A terceira pergunta é a seguinte: essa daqui eu tenho que achar o quanto que cada um andou. Presta atenção. O Valentino, ele percorreu 24 quilômetros em 2 horas. Ayrton, 64 em 4 horas. E Heitor, 33 em 3 horas. Então, eu faço de cada um, divido 26 dividido por 2. Façam aí quem não fez. 64 eu divido pelo número de horas, que são 4 horas. E o Heitor, 33, eu divido por 3. Então, vocês vão ver qual que deu menos. Eu gostaria que vocês fizessem para ver e chegar à conclusão que é o Heitor que é o mais veloz. Tá bom? É o que dá o menor resultado. Essa daqui, gente, eu vou anular porque está digitado errado. Era a razão da medida do açúcar e não do sal. Então, eu vou deixar cancelar. Todo mundo que respondeu o formulário vai ficar com 2 pontos nessa atividade. Tá certo? Numa outra oportunidade, eu dou ela novamente. E depois nós temos o desafio. Vamos lá para o outro slide. Minutinho só. O desafio. Ah lá. Tem quantos quadrados? Observem que do lado está a resposta. Eu consigo encontrar 11 quadrados nesse desenho. Dá uma olhadinha. Observem bem. Certo? A terceira alternativa. Tudo bem? Agora, a segunda parte, a gente vai falar de razão entre duas grandezas. A habilidade é identificar a fração como representação da razão entre duas grandezas. Então, olha lá, hein? Eu tenho duas grandezas, eu divido uma pela outra. Olha o exemplo lá. Eu divido o número, por exemplo, de habitantes por quilômetros quadrados. Eu acho uma razão nisso. Quilômetros por hora. Nós não vamos entrar em detalhes numéricos agora. É só para vocês verem o que é isso, o que é uma razão. É a divisão. Eu tenho lá embaixo no problema a cidade de Salvador. Tenho o número de população, certo? E em quilômetros quadrados. E eu quero achar a densidade demográfica. Então, eu faço a divisão de habitantes por quilômetros quadrados. Aí, eu divido, né? Como é uma fração, eu divido o numerador pelo denominador e chego a uma razão. Então, eu quero que fique bem claro aqui, nem são nos números que a gente vai falar agora. O que é razão? Eu sempre tenho que dividir o que tá pedindo e achar uma razão entre eles, certo? Pode ser grandezas iguais ou diferentes, como são esses casos. Um exemplo, ó. Durante o jogo de futebol, um time chutou 11 bolas a gol e marcou 5 gols. Responda, qual a razão entre chutes a gol e gols marcados? Então, razão é uma fração. A dividido por B. Essa barrinha, né? A barrinha da fração é divisão. Então, está falando chutes primeiro? Chutes e gols marcados.
Então, vou pegar o número de chutes e o número de gols marcados. Olha lá no probleminha, chutou 11 e foram 5 gols marcados. Então, eu encontro uma razão que pode ser dada em fração, como pode ser dado em decimal. Divido um pelo outro, deu 2 inteiros e 2 décimos. Agora outra pergunta. Qual a razão entre os gols marcados e os chutes ao gol? É o contrário, né? Pergunta. Observem. Então, a mesma coisa. O A é o que está pedindo primeiro e o B depois. Vai ser gol sobre chutes. Então, vai ficar 5 11avos. Eu divido e dá uma dízima, né? A dízima de 0,45. Tudo bem até aqui? A leitura é muito importante. Um outro exemplo. Lídia e Laís fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Lídia deu, um minutinho só. Lídia deu 5 voltas em 30 minutos e Laís 6 voltas em 30 minutos. Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada uma? Então, primeiro, o número de voltas é o A, é o numerador, e o tempo gasto é o denominador. Olha lá, a Lídia, eu procuro lá no problema. 5 voltas, 30 minutos. 5 30avos. Simplifico, né? Tá na tabuada do 5, vai dar 1/6. Nós já vimos simplificação na aula anterior, né? E a Laís, ela deu 6 voltas em 30 minutos. 6 30avos. Simplifico, vai dar 1/5. Tá entendendo? Então, isso que é a razão. E agora vocês vão fazer umas atividades no caderno do livro Aprender Sempre. Quem estiver com o livro, tudo bem. Quem não estiver, dá para vir aqui. Eu coloquei tudo. Vamos responder? Então, A1. Durante o jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Responda. Qual é a razão entre chutes a gols e gols marcados? E a B, qual a razão entre gols marcados e chutes a gol? É parecida com o exemplo que eu dei, né? Vamos dar uma voltadinha depois, lembrar e responder. A2, um pote de azeitona possui 250 gramas de peso líquido, só da azeitona, que é o peso líquido, e 300 gramas de peso bruto, quer dizer, no vidro, prontinha para vender. Qual é a razão entre o peso líquido e o peso bruto do pote? Ó, peso líquido em cima, né? Porque tá pedindo primeiro. E o peso bruto. Então, numerador e denominador, igualzinho que eu expliquei lá com outro assunto, né? Mas é só olhar o modelinho e vocês vão conseguir fazer. Na Olimpíada de Língua Portuguesa do colégio, Jefferson resolveu 40 questões e acertou 24. Cibele resolveu 40 questões e acertou 28. Quem apresentou o melhor desempenho? Tudo bem, só de olhar aqui eu já sei quem que acertou mais, né? Mas é a razão que vocês vão descobrir. Então, igualzinho aquele problema da Laís que eu coloquei lá, vocês vão fazer primeiro do Jefferson, sempre, né? O número de acertos com o número de questões. E depois da Cibele, número de acertos com o número de questão. A quarta, em uma escola, o grupo docente é composto por 30 mulheres e 18 homens. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de ordens nessa ordem? Tá bom? Então, vocês vão ler o problema para entender. 5. Joana e Paula fizeram caminhada juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos e Paula 10 voltas em 40 minutos. Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto? Também do tipo do probleminha que eu dei de exemplo. Voltem no problema que vocês conseguem fazer, tá bom? Um hospital tem 1.600 metros quadrados de área construída e 4.000 metros quadrados de área livre. A razão entre área construída e área livre é: a área construída está primeiro, vem no numerador. Área livre, denominador. Simplifiquem, tá? Dá para simplificar certinho aí, consultem tabuada, tudo. E a 7. A idade de Rodolfo é 25 anos e a de Ariane é 45. Qual a razão entre as idades de Rodolfo e Ariane? Não está perguntando Ariane e Rodolfo, não. Está perguntando Rodolfo e Ariane. Tá bom?
Tá dando para fazer, né? Então, gente, essas são as atividades, tá? Até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.